Olá, gente, boa noite. Aqui é noite já, já é tarde. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial para minha vida, a minha filha Giovana. Seja bem-vinda ao Pleroma Talks. Obrigada. Nossa, eu nunca ouvi falar desse podcast. E você Hum, viu isso sendo montado, construído, e hoje você está do outro lado da mesa. E você sabe por quê? eu sei por quê. Porque seu pai e sua mãe estão trabalhando com jovens, você Isso é como verdade. jovem. É. E nós temos falado de Daniel, Hum, né? Vocês têm visto as histórias de Daniel. E eu falei, Giovana, eu queria entrevistar você. Queria ouvir você, sua história, como que você se afastou do Senhor e como você voltou para o Senhor, que é a parte mais linda, que é isso que que importa. Amém, Senhor. Nós queremos que esse testemunho e essa conversa que vocês vão participar hoje, que para mim é uma alegria, uma honra poder viver esse momento e vai e alcance muitos jovens, Uhum. porque é isso que a sua vida tem sido, né? Tem Não chora. acontecido. Não, eu vou chorar, eu tô alegre, eu tô muito feliz. Eu acho isso muito engraçado, assim, de tudo que tá acontecendo. Eu acho que uma das coisas mais lindas de toda a minha conversão, de estar de volta aqui em casa, tudo Aham. isso, tá sendo. Eu já te Pode falei falar isso. lá, Desculpa. lá na É, câmera central. tá sendo o contato com você e ver o quanto tempo eu pensei que a gente tinha uma relação afastada por conta de vários fatores, mas mesmo assim, depois de todo esse tempo que eu fiquei longe do Senhor, você nunca parou de orar por mim, você nunca parou de ter fé que eu ia voltar. E é muito lindo ver tudo isso. Eu não sei, é muito lindo estar vivendo tudo isso nesse sentido. E é, uma culpa de tipo, meu Deus, eu fiz minha mãe passar por isso e ela chora hoje em dia. Mas eu sei que você chora bem menos e é de felicidade, então é doido. Sim, é, uma das nossas ideias hoje à noite é trazer essa esperança, né, Gi? Essa Sim. mensagem de esperança, de que você que tem filhos, e se o seu filho, sua filha, se alguém que você ama está longe, Uhum, continue orando. uhum. E eu acho que é uma coisa que é muito verdade, pelo menos foi na minha vida e de algumas pessoas que eu converso. Também, eu posso citar nome de gente que eu acho que você vai chamar ela, por isso que eu pode citar nome. A Camila, do Adonis, eu esqueci o sobrenome dele. Sim, que é uma das líderes dos jovens Isso. da igreja. Isso, a gente já conversou sobre isso uma vez, que era assim, quando Deus te chama, você pode fugir da forma que você quiser, mas quando ele ele vai fazer de tudo, você pode fazer o que você quiser, você vai voltar, eventualmente você vai voltar. Então é muito isso, assim, ele tem um chamado, assim, pra gente, e a gente pode tentar desviar o que for, uma hora vai voltar. O Thales Roberto, aquele cantor, Uhum, ele diz assim que a mãe dele orava por ele. uhum, Então ele faz assim, né? Aí ele diz assim, até que um dia as orações assentaram, uhum. né? E isso é muito lindo, né? O amor de Deus, né, Sim, Gi? E tudo isso é graça, tudo isso é a bondade, o amor e a misericórdia dele. amém. Mas conta pra gente, Gi, o que que você quer contar para nós hoje? Qual que era a primeira A pergunta que você primeira tinha? pergunta é como que você sentiu que o seu coração foi se distanciando? Tá. Eu estava falando isso com você antes, e eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, extremamente teimosa e indagadora. Sim. Vocês me criaram, vocês sabem que isso é verdade. A gente achava que a Giovana ia ser promotora, Aham. de tanta pergunta, de tanto questionamento dela. E isso nunca parou, tanto que eu fiz biomedicina, eu trabalhei em laboratório por um bom tempo, Com com pesquisa. pesquisa, isso, importante, Sim. iniciação científica, mestrado. E assim, a vida do pesquisador é você dar uma hipótese e Ah, você, com essa hipótese, tentar fazer um experimento para você achar uma solução para defender a sua hipótese ou sim. negar ela, certo? Aham. Então é isso, você cria perguntas e você vai respondendo elas ao longo do caminho. E eu sempre fui assim, desde pequena. Você falava, pai, eu vou resolver alguns assuntos na lâmina. Lembra? Aí você tá querendo que eu faça mais. Mas assim, eu tinha muitas essas dúvidas, e principalmente com a igreja, porque eu, quando era criança, eu era muito engajada com a igreja, eu gostava muito de ir pra igreja. Eu me E lembro de você ajoelhada no seu quarto,
as Bíblias que você tem, as Dona anotações. Adélia também, a minha avó, que é sua mãe, ela vive, toda vez que ela vai me mandar o áudio, ela me manda o áudio falando disso. Eu lembro de você orando com as Você cartinhas escrevia no seu quarto. cartinha para Escrevia Jesus. cartinhas para Jesus, exatamente. Você escreveu uma carta para o pastor que você queria se batizar e ela não tinha idade para se Eu batizar. não tinha idade para me batizar, e daí eu escrevi uma carta pro pastor Renato. Falou assim, pastor. Falar mais pertinho. Ah, perdão. E olha lá. Eu escrevi falando, dando motivos do porquê eu deveria poder me batizar. Muito, muito teimosa, meu Deus do céu. Mas assim, sempre foi muito assim. E eu tava falando isso com a minha mãe, que eu sempre tive muitas perguntas e chegou uma fase da minha vida que eu falei pra ela, eu não consigo definir assim, foi isso que me fez desviar. Porque foram muitas coisas, tanto que no meu encontro com Deus agora, 2, 3 semanas atrás, na pregação da Adonis, a primeira coisa que eu comecei assim a perguntar pro Senhor, eu falando assim, nossa Deus, mas eu ia na igreja, né? Eu tava ali com o Senhor, eu conhecia da igreja e tal. Dele assim, mas você não lia a palavra fazia tempo, né? Quando você teve suas dúvidas, você foi pros seus pais, você foi procurar por muitos lugares, mas você não foi comigo. Uhum. E foi muito disso. Tanto que quando eu contava para as pessoas me perguntavam, e a Giovana? Eu dizia, a gente perdeu o coração dela. Ai, credo! Não, eu sentia isso, eu sentia que a gente não conseguia conversar, Não, mas que a gente meio havia, isso. que o seu coração foi buscar, né? E tanto que a palavra diz, né, que o Senhor converterá o coração do Sim, pai do pai ao filho. e do filho ao pai. Então, assim, e a gente vê isso hoje, a gente vê que o Senhor fez isso. Mas a minha sensação é que a gente tinha Não, a gente não conseguia se comunicar. Tinha isso. E justamente eu acho que foi um crescimento de eu não me sentir à vontade de fazer perguntas pra vocês das minhas dúvidas. E é uma coisa que eu tava falando com você, que eu tava falando sobre tá tudo bem você ter dúvida. É muito saudável você ter dúvida. É até uma coisa que eu acho importante falar pros pais. Sim. É que assim, se você é o tipo de pai que você quer manter, não, meu filho precisa ficar na igreja, ele não pode questionar. Não tô falando que você levar seu filho em vários tipos de religiões. Não tô falando isso, calma. Mas eu tô falando assim, incentive o debate com o seu filho, porque se você não incentivar o pensamento crítico do seu filho dentro de casa, Isso. porque ele precisa questionar, porque isso é um desenvolvimento. Você é pedagoga. Você é Por que pedagoga. que eu preciso ir pro culto? A resposta não é tem que ir, acabou. Por que eu preciso ir pro culto? Por que Jesus é realmente meu salvador? Todas as questões que são básicas dessa. Você não vai acreditar, ninguém vai ter um relacionamento de verdade com Deus se não for da partir da pessoa. Você pode fazer o que você quiser, meu pai pode fazer o que ele quiser. Se não for eu que for decidir isso. De dentro pra fora. Exato. Eu posso ter pessoal. Fralda do esmilinguido, não vai fazer diferença nenhuma se não for uma decisão minha. Sim. Então, eu acho que você tem que incentivar o pensamento crítico e debates dentro de casa, poxa. E eu acho que isso é um fator muito importante, porque eventualmente seu filho ou vai pra faculdade. E daí você vai falar assim, não, mas aí eu não mando meu filho pra faculdade. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que fazer alguma coisa da vida. Ele vai ter que fazer alguma coisa da vida. Ele vai ter amizades. Porque a Bíblia fala que a gente cria os filhos para ir né, viver a vida deles. Então, assim, você não pode criar os seus filhos para ficar aqui perto das suas asas, porque eventualmente você vai morrer. E o que vai acontecer daí? Quem que vai levar seu filho pro culto? Desculpa, mas acontece isso, porque na verdade eles vão crescendo, eles vão perguntando. Tudo na vida, não é só sobre igreja. Não, claro que não. Não é. É por que eu tenho que comer brócolis? E um gosta de brócolis e o outro não gosta. E precisa ter esse diálogo em casa. Eu acho que assim, é uma coisa muito importante de você conseguir argumentar com. Eu poder ter a liberdade de perguntar assim, mãe, mas por que é isso? Você fala assim. E você não virar. E eu entendo que tem momentos e idades, pelo amor de Deus, que tem que falar porque sim. Mas quando chega uma idade que você. Vamos conversar. Tipo, eu e você, a gente vem fazendo isso. Você me pergunta assim, filha, por que isso é desse jeito? Alguma coisa da minha área de biomedicina. Ou da área da geração. Uma coisa que na minha geração era de um jeito e na geração dela é outro. E eu falo, gente, por que vocês pensam assim? Por que eu tô... Né? Esses dias uma das minhas irmãs me contou no grupo das irmãs, que a filhinha disse... eu não tenho que me arrepender que Jesus morreu, que eu não matei ele. Mas aí nós conversamos isso no grupo das irmãs. Olha, te vira,
Mas você precisa conversar sobre isso. Você precisa conversar sobre Não, isso. você matou sim. Todos nós matamos. Ela disse, eu não. Mas Não. esse que é o negócio. Ei, como assim? Você tem que conversar e você tem que Sim, achar uma forma de se comunicar com o seu filho e com a sua filha. E assim, vai ter momentos que eles vão ter dúvida. Poxa, você é adulta, quantas vezes você. Eu também sou adulta, mas você entendeu? Tipo assim, você é adulta premium, pronto. ah, Quanto tempo na sua vida você teve questões na fé que você duvidou e realmente sim. teve. Deus, ele não se afasta da gente porque a gente não tá feliz naquele momento. Ele vai encontrar a gente nesse momento. Sim, sim. Então, eu acho que é muito disso. Eu Eu me- falei muita coisa, perdão. Não precisa pedir perdão, nós estamos conversando. Eu, conversando com você um pouquinho Uhum. antes, nós nos lembramos da passagem de Atos, né, Gi? Onde Deus não tem problema com essas Não. perguntas. E nós lembramos dos Enquanto você bereanos. puxa também. É. Porque Salmos inteira é você discutindo com Deus. Gente, você pensa Jonas. Deus, cara, pra ter a paciência pra lidar com Jonas, ele deve ser muito paciente. Jesus amado. Ele é longa inimidade, ele Você tem, vê, é longo na bondade. eu falo pra você, eu já acho que eu já te brinquei disso, que Jonas tava de TPM quando ele fez toda aquela oração debaixo da árvore, tudo aquilo, aquele drama. Então, é muito disso, de um processo. Sim, tem uns que aceitam, às vezes, você fala uma coisa, aquilo. E é de filho, também é de filho pra filho, né? Tipo, você tem 3. Cada um filho, porque cada filho, cada pessoa, né? Ela ela é diferente. e de uma fase diferente também dos pais. E eu não acho que isso é uma coisa ruim ou boa. Não. Porque eu acho que, assim, tudo que eu passei na minha vida e tudo que eu fiz na minha vida, e eu tava conversando isso com algumas pessoas até sobre como a gente, cristãos, e eu não falo que, ai, você tem que se desviar, não é isso, mas você tem que ter um entendimento do que é o mundo. Porque a gente tá tão preso na nossa bolha crente que quando chega uma pessoa que tá vindo do mundo, não tem empatia. É. Não tem uma tentativa de compreensão, tem um julgamento. Uhum. E você julga o pecado do outro porque tá visível, porque a pessoa tá expressando isso de uma maneira maior, mas e você? Uhum. Então, eu não tô apoiando pra ninguém se desviar, porque eu não acho que a melhor parte da minha vida é meu testemunho. Eu acho que, na verdade, eu tenho medo do meu testemunho ser uma coisa que fique, nossa, que coisa legal. Porque eu sou o exemplo de você sair da igreja e você não vai ter um testemunho massa, vai ser uma coisa que vai ser bem difícil. Muita machucadura, né? Muita ferida. Muita ferida. Então, eu acho que envolve todas essas questões, mas a gente tem que ter uma compreensão e entender que jovem não tem que ficar imaturo, Sim. entendeu? Principalmente na fé, tem que se fortalecer no Senhor. E isso que a gente estava falando dos bereanos, né, Gi? Que Isso, perdão. 17, 11, não. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, né? Com isso, muitos deles creram, mulheres, gregos de alta posição, mas a Giovana é isso, ela é uma bereana, ela vai se certificar se aquilo que aquela pregador está falando, mãe, mas olha, mas não é o que ele está falando lá, não é o que está escrito aqui. E daí, às vezes, você vira e fala: fica quieto, menino, não desrespeita a autoridade. É bem isso. Né? E não é um desrespeito, é tipo, às vezes a pessoa. A autoridade maior é a Bíblia, gente. Isso mesmo. Então, tem que estar certo. E assim, eu acho que a gente tá vendo muitos exemplos hoje em dia de como, às vezes, eu não sei se é Deus fazendo uma honra do seu nome ou realmente a gente idolatrando pessoas e tirando o lugar de Deus, que a gente vê quantos pastores que estão caindo pelo caminho e fazendo coisas erradas, e não porque, ai meu Deus, agora a gente tem que cancelar eles, não, não acredito nisso. Mas é de entender que homens de fé também falham. E a gente tem que focar nossos olhos na Bíblia. E eu acho que não foi só as relações que você teve com cristãos. Não, claro que não. Ou pessoas que se diziam cristãs. Não foi com a gente dentro de casa mesmo. Ela via em nós coisas que a gente falha, erra, a gente não tinha essa relação E de também diálogo. tem a questão
de adolescência. Querendo ou não, eu saí de casa, que eu fui fazer faculdade em outra cidade, e ali foi oficialmente quando eu falei assim, cara, agora eu posso admitir que isso aqui não é pra mim. Mas antes já, eu ia pra igreja, eu tinha vezes que eu tinha crises de ansiedade desesperadoras pra mim, eu ficava sem ar, porque eu falava assim, eu não acredito em nada do que tá aqui. Uhum. E eu me E sentia... não é que não era um lugar, Não tem não nada a tem ver com nada as pessoas, eram, não, era o eram que... Era líderes sempre muito fiéis, são até retos até hoje hoje. retos. Não é Não sobre é sobre as isso, pessoas, pelo amor de lugar Deus, de não. uma pessoa, mas era sobre algo mesmo dentro Não, de era algo você que dentro de mim que eu sentia que eu não pertencia, eu sentia que eu não podia questionar, porque eu tenho essa personalidade que é um pouco intensa, talvez vocês tenham visto, e de indagar e questionar, e eu sentia que eu não tinha espaço ali. Eu não podia, que Deus não me amava. Não, só que Deus não me amava, mas ele não me amava daquele jeito. daquele jeito. Eu não conseguia ser o que Deus queria que eu fosse, Entendi. entendeu? E E daí, como que é isso, Gi? Uhum. Como que você descobriu que nossa. ele te ama e te ama do jeito que você é? Que ele não quer te mudar. Ele Então, ele quer que você busque a santidade, ele quer que você entenda isso, mas que na verdade foi ele que te fez assim. então, eu vou ser sincera, é um processo, porque tem momentos, poxa, eu e você, a gente conversa bastante sobre essas coisas, que tem momentos que eu fico assim, mãe, eu tô com medo de errar. Eu tô com Uhum. medo de tá fazendo errado de novo, de tá indo contra a palavra, de tá indo contra o que é certo de Sim. novo. Eu tenho medo. Mas eu Então, vou assim, contar para você que todos nós, isso chama temor ao Senhor. exatamente. E é isso, eu tava até falando isso com a pastora Bianca, quando eu fui no encontro falar com ela, eu falei assim, pastor, eu tô morrendo de medo de fazer isso, aquilo. Porque. E ela falou assim, Gi, se você não tivesse feito todas as coisas que você fez no seu passado, talvez você não tivesse esse temor por Deus. Uhum. E eu fiquei, gente, é verdade, porque, né, às vezes a gente não fica com esse receio de tá indo contra a vontade A dele. gente dá desculpa, fala, pode fazer É. tudo do jeito que eu quero, mas eu acho bem interessante isso, porque tem gente que, ontem à noite no culto, nós ouvíamos isso do pastor Darlan, Uhum. e ele dizia, mas como você pode dizer que você vive com Deus e nada em você precisa mudar? É, Nada em você É. mudou e nada precisa mudar. é. De que você E está falando? assim, Porque o cristianismo, a sã doutrina, né? Que era esse o é o tema, tema que a gente tá vendo todo esse mês agora na igreja. Então, é e isso. era sobre isso. Sim, Não, você está diante de um Deus santo, sim. de um Deus puro. E você, porque você vive num mundo que é cercado de pecado, você nunca vai ser santo igual ele quer que você seja. Ele até citou uma frase de Calvino. Não foi Lutero? Não, acho que é Calvino. O meu coração. É Lutero. É? Uhum. Ela é melhor que isso, gente. É porque eu lembrei que ele Muito comentou melhor que disso, isso. desculpa. Talvez porque ele falou que vários já citaram, né? Isso, eu acho que é E disso. ela disse, eu guardei essa frase, eu registrei essa frase porque me chamou muito a atenção Uhum. quando ele disse, João Calvino, Ah, então eu errei. É porque ele o citou do Lutero. coração humano é uma fábrica de ídolos. Ah, é. Então a gente está falando É, de de duas duas frases diferentes, perdão. diferentes, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Uhum. E que ídolos são esses? Mas aí tem outra coisa que eu também vi, uma outra pregação que eu achei maravilhosa, sabe por quê? Ah, Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, certo? Mas ele nos criou com um objetivo muito certo, que é o quê? Adorar ele. uhum. O nosso coração precisa adorar. Então, se a gente não vai adorar o Senhor, a gente vai buscar adorar outra coisa. É E isso. se você não ama o Senhor, se você não tá adorando o Senhor, você vai adorar a outra coisa. É. Então, assim, mas voltando àquilo que a gente falou, Responde a pergunta. Vamos lá. de como é que eu percebi que eu era amada por Deus. Tá sendo um processo, mas assim, Deus comigo, ele me dá uns tabefes assim na cara, mas ele é tão meigo ao mesmo tempo. Ele é fofinho. Não, assim, de verdade, uma meiguice assim comigo, que às vezes eu fico assim, nossa, gente do céu, tem que ser assim com os outros, né? Tá bom. Mas foi muito de É eu um amor que entender. nos constrange, né, Gi? Foi muito de eu entender que ele me deu dons que eu posso usar para a obra dele. Aham. E não são dons, assim, de coisas que eu consigo fazer. É realmente do meu coração. Aham. É realmente de eu amar as amigas que eu fiz agora. Uhum. Entende? E não é tipo, eu sei falar inglês, então eu vou servir ali falando inglês. Uhum. Eu sei cantar, então eu vou cantar. Não, é realmente
tudo que eu passei me ensinou para eu conseguir acolher outras pessoas e como ele me acolheu. E eu quero lembrar O quê? aqui, Ela vai registrar. falar. Então, é porque registrar isso aqui. Não fui só eu que orei por você, Não, claro que não. né? Não. Eu sei de muitas amigas, Eu tenho uma teoria famílias, que você virava tias. pra qualquer pessoa assim que você confiava e falava assim, ora pela Giovana, por favor. Assim, não, e eu sei de pessoas assim que me mandavam mensagem do nada, Uhum. né? Hoje eu orei por ela, hoje, né? E isso é muito lindo, Sim, porque esse é o poxa. corpo de Cristo, né? O Senhor vai até mesmo lá onde você estava, no Paraguai, o Senhor Sim. colocou uma filha de um pastor. Não, Não? não. Ela foi filha de Eu pastor? acho que não. Não. Mas foi uma assim, menina cristã. sim, não, Era? era uma menina cristã. Isso, Então, então era uma assim, menina cristã. eu tava no Paraguai, eu tava afastada do Senhor. Quando ele me resgatou, Sim. não foi através dos meus pais. Você me ligou e você falou um monte de coisa pra mim no dia fatídico que eu me converti de volta. Você falou um monte de coisa pra mim e eu já falei isso pra várias pessoas. Eu não sei uma palavra do que você me disse aquele dia. Uau. Porque eu tava com o coração tão fechado que eu não Sim. consegui escutar nada. Mas eu tava na casa dessa minha amiga Sim. e O Senhor já tinha mandado ela já morava lá há quantos anos? ela terminou medicina lá, então ela já tava lá há 5 anos. E assim, não foi 5 só anos uma antes, o pessoa, Senhor já tinha não preparado. foi só esse casal, porque era ela e o marido, né? Que um beijo pra vocês dois. Não vou falar o nome, mas vocês sabem quem vocês são. E não era só eles, mas muitas pessoas que foram colocando ao longo do meu caminho e que me ajudaram ali, assim. Sim, Tanto nesse 1 ano que eu estive lá, quanto preparando antes. sim. Entendeu? Gente que eu contive amizade e eu não sabia que tinha esse temor a Deus que permitiu tudo E isso a acontecer. voz diz, as pessoas falam assim, Sim. não, o Senhor tá, quando ela foi, não, o Senhor tá indo à frente, o Senhor já tinha ido à frente há anos. Não, eles estavam lá há 6 anos, poxa. Você tá entendendo? E ele, É tudo conectado ali. E daí, quando essa minha amiga, eu desliguei o telefone com você, e daí eu assim, cara, a minha mãe não entende. Minha amiga sua vida, assim, ela é mineirinha, sabe, gente? Então ela, assim, mexendo de Uberlândia, mexendo assim, ela tá fazendo brigadeiro pra gente, eu acho. Gi, escuta sua mãe, ela é uma mulher de Deus. E eu não tinha ouvido nada. E daí eu falei assim, você não sabe o que eu tô passando, você não entende. Daí ela começou a ministrar pra mim, ela começou a falar assim, eu sei que às vezes a gente pensa que vai dar tempo da gente voltar pro Senhor. Mas não vai dar tempo. Necessariamente não vai dar tempo. E a gente tem que fazer essas coisas agora. Porque a gente só tem esse momento. E ela começou a falar, começou a falar, começou a falar. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, amiga, e Jesus eu pôs já um psicólogo também na tua pôs vida. um psicólogo que era pastor. Isso. E assim, eu não fui atrás dele porque ele era pastor. Não, eram Aliás, acho que pessoas. se você soubesse, você não teria ido. Não, eu não teria ido. Mas assim, foram pessoas que eu confiava na época que falaram assim: esse cara é maravilhoso. E ele realmente é maravilhoso. Um outro beijo pra você. E tipo, foi colocando ali pessoas que estavam. Quanto amor, eu não sou boa de cantar, né? Mas aquela canção me vem na cabeça. Teu amor. É basicamente isso. Quanto amor ele tem por mim, né? E assim, Acho meu interior. e a minha amiga começou a ministrar no meu coração e basicamente eu falando assim, cara, você não sabe tudo que eu fiz, você não sabe tudo, porque pra mim o que mais me pegava não era nem necessariamente o que eu fiz, porque eu sei que você pode se arrepender do que você fez, mas eu ficava assim, eu sabia que o pior pecado era você usar o nome de Deus em vão naquele cenário, sabe? Uhum. Não era falar, ai meu Deus, mas era das coisas que eu tinha Sim. falado sobre Deus, porque eu era uma ateia, gente. Literalmente, eu acho que eu nunca te contei isso, mas assim, Uau. teve algumas pessoas na rua que, tipo assim, eu posso olhar pra você e falar, credo, Deus me livre, vai embora. Eu já falei isso, tipo, 2 vezes pelo menos. Sim. E eu não queria, eu tinha desespero. Coração fechado. Demais. Nossa. Ela sentia uma repulsa. Não, era uma repulsa completa. E daí eu falei assim, amiga, você não sabe tudo que eu falei dele. Uhum. Você não sabe tudo que eu já disse dele. E coisas que eu acredito. E eu falo assim, coisas que eu acredito. E daí ela falou assim, eu acho que ela só botou uma música, cara. E eu comecei a orar. E eu orei palavras que eu não sou rebuscada com as minhas palavras, certo? Eu oro meio esdrúxula. Mas eu nunca falei eu nunca fiz uma oração
que saiu tão fácil. Parecia que meu espírito tava, assim, sufocado. Nossa, finalmente eu posso falar. Entendeu? Não fui eu que orei, foi o Espírito Santo que orou. Eu não sabia mais como orar, ele que botou as palavras na minha boca. E foi, assim, lindo, lindo, lindo. E desde então, assim, eu voltei a ler a palavra, eu voltei a conversar com vocês, eu voltei a ter meus momentos com Jesus, né? Ler a Bíblia, tudo. E eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, assim, não sobre tudo que eu passei, mas, assim, eu entendi mais ou menos onde eu me perdi. E eu entendi que para eu conseguir retornar, eu tinha que voltar de onde eu parei. Sim, eu me lembro quando seus irmãos às vezes me diziam assim: ah, hoje, mãe, eu acordei e eu orei por ela, né? A sua nora, a minha. É minha cunhada. Sua cunhada, Uhum. me diziam: ah, hoje a gente lá na célula orou por ela, né? E a gente sempre ouviu, e agora você contando isso, né? Parece tudo nada a ver, mas é o que você falou, tá tudo conectado. E a palavra diz isso, né, Gi? Volta onde você caiu, Sim. né? Arrepende. E onde eu caí foi aqui, entendeu? Ele voltou, trouxe você. Não foi nessa casa, né? A gente não tava aqui nesse contexto assim, mas foi aqui. Então, eu lembro quando foi acontecendo coisas lá que começaram a me impedir de continuar no Paraguai. Porque a ideia era eu continuar. E é engraçado que quando o seu irmão saiu, Porque isso, mais novo, o mais novo, ele foi embora acho que 2 meses depois de eu chegar. Então, foi uma troca, assim. E eu lembro que ele, quando foi embora, ele disse assim, Gi, você cuida da Azul e cuida deles pra mim, sabe? Aquele negocinho assim. porque também ela tá aqui hoje sozinha com a gente. É. Hoje a gente tem, né, um tempo junto, conversa, a gente vai para a igreja juntas, Uhum. né? Ela tá fazendo todo Não, eu sou sua secretária agora. esse amor com Jesus e ela entra no Uber, gente, ela já levou dois Uber para a igreja? Não, um deles tá frequente, mas ele tem que se converter mais, mas ele tá aí. Tadinha, ela tá brincando, Mas mas é disso. né? O Uber, ela fica pregando pro Uber, entendeu? Gi, eu queria que então você falasse Uhum, como que, um recado para os jovens que você para um jovem que talvez está te vendo aqui uhum, e o que que você quer dizer para ele, como talvez ele tenha uma pergunta, alguém que está longe dizendo, poxa, Gi, estou longe, queria voltar, o que que eu uhum, devo fazer, como eu volto, o que que eu faço? E eu queria que você falasse com algum jovem que está dentro da igreja uhum, e que está com dúvida, que tá pensando em sair, que falou, não, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pular fora desse negócio, porque foi um dia que você pensou, isso aqui não é para mim. uhum, Talvez você que está aí assistindo, você é jovem e está dizendo assim, cara, isso aqui não é para mim, eu não quero mais ficar na igreja, eu vou para fora. uhum. Eu acho Pode que. olhar para Desculpa. aquela câmera lá e Tá. falar com eles. Eu acho que são duas coisas que Deus tá me ensinando muito agora. E se não fizer sentido pra você, me perdoa, mas assim, ter paciência e calma com você mesmo. Porque às vezes a gente quer apressar o tempo de Deus pra algumas coisas e não vai acontecer. Eu me desviei muito porque eu queria muito sair da minha casa. Eu achava que vocês eram assim. Não que vocês eram pessoas ruins, mas eu achava que eu não ia poder ser a Giovana se eu estivesse aqui. Então eu fiz muita coisa que eu podia pra eu sair de casa. E eu achava que era isso, assim. Uhum, E hoje eu vejo que eu tô descobrindo quem eu sou de novo e entendendo do que eu sou capaz de novo estando aqui em casa. uhum, Então, querendo ou não, Deus dá identidade, né? E pai e mãe também, pai dá identidade também. Mas eu acho que é primeiro ter calma com todo o processo que Deus tá fazendo na sua vida uhum, e ler a Bíblia. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito pro jovem. uhum, É uma coisa assim que eu vejo com todo respeito, mas até na nossa igreja, assim, a gente sabe as histórias, poxa, eu cresci sabendo as histórias, mas realmente ter uma leitura bíblica constante e, ai, mas eu não entendo nada, continua. É aquilo que você muda a tradução. muda a tradução. Hoje tem um monte de tradução. Exato.
pegar alguém para te ajudar, para te apoiar, Conversa com alguém que você sabe que passou por uma situação. que te inspira, né? Isso, obrigado. Perfeito. Uma pessoa que te inspira. Porque Eu, você não está se conectando ali com seu pai, com a sua mãe, com aquela igreja, com aquele local. e, Mas daí às vezes você encontra alguém que e foi justamente o que me atraiu muito à igreja, porque eu já te falei isso, eu acho que foi uma das primeiras coisas, assim, porque eu era muito duvidosa da nossa igreja. E minha mãe assim, não, eles são maravilhosos, você vai ver. E daí, quando eu conheci a pastora Bianca, eu falei assim, esse é o tipo de mulher que eu quero ser. Uhum. E eu amo a minha mãe, gente, pelo amor de Deus, mas assim, Sim, eu é fico que a pastora Bianca ela é uma mulher tão forte que eu falei assim, eu me identifico muito com isso, com essa linha. Então é esse tipo de mulher que eu quero ser. Eu consigo. Se ela consegue fazer eu tudo fico isso, feliz por você. se ela Ter consegue. achado alguém, Mas é disso. né? E ela é mais jovem, eu acho Sim. que vocês conseguem conversar. E não só ela, por exemplo, a Jennifer que já Carmen. teve aqui, por exemplo, também, que é outra Venezuelana, que eu sou você. apaixonada, gente. Porque ela é uma doçura. Ela Isso. não fala com você, ela tá aqui e você. Mano, É. e é isso. Eu acho que cada pessoa que você vai conhecendo, você vai tirando alguma coisa que o espírito colocou nela. Sim, a Entendeu? Camila, né? Que você Camila, outra, pelo amor de Deus. Assim, todo mundo que eu vou conhecendo ali, eu vou entendendo, tipo, cara, é um exemplo de mulher. Você mesmo, um exemplo de mulher. Então, eu acho que é isso, você conseguir conectar com alguém que a pessoa ela pode nem ser, ai, nossa, não precisa ser líder da igreja, mas uma pessoa que você se sinta que vai te trazer ficar alguma coisa. sozinho, né? Exato. Exato. Você fica sozinho tentando Vai te agregar alguma resolver. coisa. Minhoca. É. Cara, vai lá, procura uma pessoa que você, né? E que seja às vezes da outra igreja. Sabe que às vezes, Sim, você não precisa. Ai, eu tenho medo de me expor. hoje com a Vai pra internet, outra igreja, pode mandar uma manda mensagem. mensagem, Esses manda dias a gente DM. recebe, Poxa. mensagem de um jovem falou, não, eu tô passando isso, cara, lá no grupo de jovens. Sim. Tô passando isso. Eu não tô aguentando. Você pode orar por mim, né? E a gente pode E o que mais tem nessa vida é crente de cada jeito diferente, mano. Pelo amor de Deus. achar o lugar que você se Sim, identifica. sim, é importante. Tudo isso é muito importante, mas eu acho que as duas coisas é você ter paciência com o processo de Deus e com você mesmo, porque eu acho que nós jovens temos muito uma questão de autoestima, uma questão de identidade mesmo. Então, ter paciência com esse processo pra você entender o que Deus quer pra você e também o que você quer pra você, que ele botou isso em você. Então, né? Sim. Que até é o que aconteceu comigo. Eu demorei um tempinho pra entender o que eu queria, Sim. né? E também ler a palavra, porque é ali que tá a verdade. É verdade. E eu acho que é isso, né? Que bom, Gi. Fiquei muito feliz de receber. E eu muito nervosa. Ela estava nervosa, gente. Eu falei para ela, faz parte. Depois ela vai gostar e ela ainda vai trazer jovens aqui para a gente fazer conversas. Estou muito feliz, filha. Muito obrigada. Estou muito feliz por você estar de volta. Você sabe que eu te amo. Eu também. E tem sido muito gostoso conhecer, né, essa mulher que ela se tornou. Show. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.